cidade. Olha, o Espírito Santo pode perder 7 bilhões de reais. Falei bilhões de reais se houver mudança na forma de distribuição dos royalties do petróleo. Diante desse risco aí, a senadora Ana Rita Sgário pediu a criação de uma comissão mista entre o Senado e a Câmara para discutir o assunto. E a senhora já me adiantou que a briga vai ser firme para que o Espírito Santo não perca dinheiro, né, senadora? Com certeza, Wellington. O Espírito Santo, na altura do campeonato, não pode perder recursos de forma alguma. São 7 bilhões por ano? 7 bilhões, isso mesmo. Por ano? Por ano. É dinheiro que vai para a educação, para a saúde? Sim, são recursos que o Estado já tem previsão de gastos. Então, nós não podemos abrir mão de nenhuma parte desse recurso. Por isso que a bancada federal, juntamente com o governador, está empenhada no sentido de manter o veto do presidente Lula, a emenda Ipsim Pinheiro. Então, nós estamos trabalhando... Empenhada a não deixar que a emenda seja aprovada, então. É isso mesmo, não deixar que a emenda seja aprovada. O veto é pela derrubada da emenda. Por quê? O que está errado lá na emenda, na opinião da senhora? Olha só, a emenda, ela redistribui os royalties do petróleo para todos os estados brasileiros. E nós entendemos que os atuais contratos não podem ficar prejudicados. Ela distribui de maneira igual para todos os estados brasileiros. Independente se o estado é produtor ou não. É isso mesmo, independente se os estados são produtores ou não. Então, neste caso, se a emenda for, de fato, se o veto for derrubado e a emenda mantida, o estado do Espírito Santo, o Rio de Janeiro, principalmente, ficarão bastante prejudicados. Deixará de ter a participação especial por ser produtor e aí perde esses 7 bilhões, é isso? É isso mesmo. E qual o risco que existe disso acontecer? Olha, o risco é muito grande. Por quê? A nossa bancada, tanto no Senado quanto principalmente na Câmara, ela é muito menor do que comparando com as outras bancadas. Então, os 3 senadores do Espírito Santo, mais os 10 deputados federais, estão conversando com os demais parlamentares para que seja, de fato, mantido o veto. Porque a proporção, né, de apoio dentro da Câmara dos Deputados é muito diferente. Então, os demais estados que não são produtores têm um número muito maior de parlamentares. Então, o debate é muito intenso. Qual tem sido a conduta dos estados que não são produtores? Na verdade, os estados, eles não estão equivocados no sentido de querer derrubar o veto. É mais do que justo, se nós formos olhar toda a nação brasileira, de que os estados realmente têm um volume maior de recursos. Então, os recursos vindos do pré-sal, eles são essenciais para atender toda a nação. O que nós estamos defendendo, Wellington? É que os atuais contratos, eles precisam ser preservados, porque os governos, tanto do Espírito Santo quanto do Rio de Janeiro, já assumiram compromissos. E esses compromissos não podem ficar prejudicados neste momento. O que nós também defendemos, e aí por isso que nós propomos aí uma comissão mista formada por parlamentares, tanto do Senado quanto da Câmara, é que possamos, em conjunto, discutir os próximos contratos. Então, na verdade, é como que serão redistribuídos os recursos daqui para frente. Os contratos já assinados ficariam já assinados, eles ficam preservados, ficam mantidos. E isso garante que o Espírito Santo tenha essa participação especial. Com certeza. Então, assim, mesmo os próximos contratos, né, do pré-sal, o Estado do Espírito Santo e o Rio de Janeiro, eles deverão continuar, com certeza, como estados produtores, assim como São Paulo também, que está iniciando um processo, né, de extração de petróleo, que também seja beneficiado de uma forma, como produtor, que ele não fique tendo o mesmo tratamento. Precisa ter um tratamento diferenciado, na verdade. Mas é justo que os outros estados brasileiros também se beneficiem dos recursos do pré-sal. Mas os atuais contratos é preciso ser preservados. Então, é por isso que a bancada federal, juntamente com o governador, está se empenhando para que a emenda Ipsim Pinheiro não seja aprovada. Ou seja, nós precisamos manter o veto do presidente Lula, que foi dado no final do ano passado. Inclusive, na semana passada, o governador Casagrande, aqui do Espírito Santo, também o governador do Rio e o vice de São Paulo, se reuniram para discutir esse assunto. E eu pergunto para a senhora, há previsão de uma nova discussão da presidente Dilma receber os governadores, por exemplo, essa semana? Então, na verdade, na semana passada, o governador fez uma reunião com toda a bancada, com os movimentos sociais, né, colocou com muita clareza quais são os impactos que o Estado vai sofrer caso a emenda Ipsim Pinheiro seja mantida.
E com isso ele também fez várias reuniões com o governador do Rio de Janeiro, governador de São Paulo, tem conversado também com governadores do Norte e do Nordeste e pediu que a nossa bancada se empenhasse ao máximo. Então, da minha parte, nós estamos propondo uma comissão mista formada por 11 senadores e 11 deputados federais para que a gente possa, em conjunto, discutir o melhor para o nosso país, sem que haja prejuízo para os estados produtores. Senadora, o telespectador manda e-mail aqui pra gente, o Leonardo. Leonardo é lá de São Gabriel da Palha. Ele pergunta o seguinte: se o Espírito Santo perder todo esse dinheiro aí dos royalties, como a senhora vê o futuro das cidades do interior do Espírito Santo que são tão dependentes desses recursos? Olha, Leonardo, eu vejo que o Estado do Espírito Santo realmente vai ficar bastante prejudicado, porque serão menos recursos para a saúde, menos recursos para a educação, menos recursos para a infraestrutura nesse estado, menos recursos, com certeza, para o desenvolvimento regional do nosso estado, principalmente das regiões do sul e do norte do estado do Espírito Santo. Então, é preciso que haja uma movimentação, inclusive da própria sociedade, no sentido de apoiar esse movimento feito pelo governo do estado do Espírito Santo e pela bancada federal, para que possamos sair vitoriosos nessa luta. Não é uma luta fácil, nós estamos extremamente preocupados, nós sabemos do impacto que o Espírito Santo vai sofrer e esse impacto vai repercutir profundamente na vida da população aqui do estado do Espírito Santo. Senadora, chega mais uma pergunta aqui do Tony Ferraz, aqui de Vila Velha. Ele pergunta o seguinte: por que estão criando palavras do Tony, estão criando toda essa confusão de repartir royalties só com o petróleo? Se fizeram isso com o petróleo, deveriam fazer também com as divisas de outros produtos, como minérios extraídos em todo o país, como em Minas e também no Pará. Pergunta interessante, por que toda essa discussão agora e não com outros produtos? É um debate que precisa ser feito. Neste momento, o que está na pauta é o debate sobre os royalties do petróleo, considerando os últimos acontecimentos no Congresso Nacional. Então, este é um debate que nós estamos fazendo, né? É preciso que a gente discuta também as outras questões, mas neste momento o que está em pauta é o debate dos royalties do petróleo. Ok, senador, eu agradeço a gentileza participar aqui do Bom Dia, esclarecendo as dúvidas. Vamos acompanhar essa discussão, né? Em breve, será que teremos novidades? Eu espero que a gente tenha novidades o mais rápido possível, Edson, né? Se depender da bancada e depender do governo do estado, com certeza faremos aí a nossa parte. Agora, também solicitamos à sociedade, os movimentos sociais aqui do estado do Espírito Santo. Foi por isso que o governador, inclusive, chamou todas as centrais sindicais, chamou os empresários aqui do estado do Espírito Santo para uma conversa bastante profunda na semana passada, e é preciso que haja, de fato, um movimento por parte da população aqui do estado do Espírito Santo. Senadora Ana Rita Esgaro, muito obrigado mais uma vez pela participação e um bom dia para a senhora. Obrigado, Edson, e agradeço a oportunidade de poder estar aqui nos colocando e defendendo o estado do Espírito Santo. Esse é o nosso papel. Ok. Olha, depois dos comerciais...